Fala galera linda do oitavo ano, tudo bom? Unidade Jacarepaguá, Unidade Barra, Unidade Arena e Unidade Recreio. Esse vídeo, galera, eu tô gravando para vocês as resoluções dos exercícios do capítulo 3 de Matemática Financeira, tá? Aqueles exercícios que vão do 1 até o 13, certo? Então, eu vou gravar as soluções e, assim, tenta manter tudo organizado. Pega a apostila, se você não conseguiu fazer algum, faz as anotações direitinho, dá um pause no vídeo, copia a resolução completa, repete para ver se você não entendeu, volta o vídeo se você quiser ver a resolução de novo, tá? Mas vamos junto, sem acumular dúvida. Vamos embora? Vamos no primeiro? Vamos junto? Então, olha só. O primeiro exercício é um exercício do Enem. Não muito atualizado, porque os valores estão bem distantes. Olha só, em uma determinada cidade, o preço da gasolina por litro era vendida por R$ 2,75 e baixou para R$ 2,20. Nesse contexto, o preço da gasolina foi reduzido em quantos por cento? Essa é a pergunta. Qual o percentual de redução? Onde o litro custava R$ 2,75 e ele baixou para R$ 2,20. Eu posso dizer, galera, que houve um decréscimo nesse valor, certo? Vamos lá. Na outra aula, gente, eu fiz alguns exercícios utilizando a regra de 3. E eu vou começar por ela. Olha só, galera, eu vou organizar assim. O valor, que era o valor quanto custava, R$ 2,75, equivalia a 100%. Era os 100%. Esse era o valor da gasolina. E 2,20 valerá quantos por cento? Então, essa é a minha pergunta. 2,20 equivale a quantos por cento em relação a 2,75? Então, olha só, galera. Essas grandezas são diretamente proporcionais. A gente já tinha falado sobre isso. Se eu abaixei esse valor terá que abaixar o percentual. E eu posso escrever isso na forma de uma proporção. 2,75 está para 20, assim como 100 está para x. E aí, fazendo o produto dos meios e dos extremos, né? Eu posso dizer que 2,75 vezes x é igual a 2,20 vezes 100. Até aqui tudo bem? Tá. Agora, para eu determinar esse x, é só dividir esse valor, esse produto, por 2,75. Eu vou dividir só, gente, o 2,20, que não altera no resultado. Eu coloquei 2,75 aqui sobre 2,20. Por que eu fiz isso, galera? Quem é 2,20, galera? É o novo valor do litro da gasolina. Quem é 2,75? Na verdade, quem era? Era o valor inicial do litro da gasolina. Essa razão, essa divisão, gente, eu chamo de fator de decréscimo, que é a razão entre o valor final e o valor inicial. O valor final é o valor que ela está custando hoje, 2,20. O valor que ela custava era 2,75. Essa razão, gente, onde o dividendo é menor que o divisor, vai dar um número o quê? Menor que 1. Quanto dá isso aqui? 0,80. Então, o meu fator de decréscimo é 0,80. 0,80 vezes 100 vai dar quanto, galera? 80%. 80%, gente, é o quanto vale 2,20, tá? Então, 2,20 equivale a 80% do valor que era 2,75. Só que eu ainda não achei o quanto foi o percentual de desconto. Então, mas espera aí, gente, como é que eu faço para calcular o desconto? Quem é que lembra? Eu tenho que pegar 1 menos esse fator de decréscimo, não é isso? 1 menos 0,80, que dá 0,20, vezes 100, 20% de desconto. Isso aqui é para calcular o percentual de desconto. Ou então eu poderia já como, galera? Vamos lá. Se era 100%, era 2,75 e 2,20 equivale a 80%, houve uma redução de 20%. Tá certo? Então, essa questão tinha como resposta correta qual alternativa? A D. Certo, galera? Organiza. Então, eu fiz como? Achei o fator de decréscimo, depois 1 menos o fator de decréscimo, vai me dar o percentual de desconto. Valeu? Me fiz entender? Vamos para o próximo?
Então vamos embora. Galera, essa questão 2, vamos nela, vamos ler. Após consultar o mapa rodoviário, certo motorista decide por um itinerário 17% mais longo do que aquele que ele faz habitualmente. Como o tráfego de veículos nesse novo trajeto é menor, sua velocidade média aumentará em 30%. Nessas condições, pode-se estimar que o tempo de viagem diminuirá em quantos por cento? Galera, é uma questão que tem que conhecer uma razão que a gente viu ano passado, no 7º ano, vocês todos viram, que se chama velocidade média. Qual é a razão da velocidade média? Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo. Então, se eu tenho um espaço a percorrer e eu gasto um certo tempo, essa razão, esse quociente, é a velocidade média, certo? Então, para me facilitar, eu vou chamar, gente, de V, velocidade, tá? E de espaço e T de tempo. Tá, mas ele quer saber, galera, para você estimar o tempo de viagem. Então, o que eu posso escrever aqui dessa relação? Que o tempo é igual o espaço sobre velocidade. Não entenderam? Só eu trocar aqui, gente, ó. A velocidade vem para cá dividindo e o tempo vem para cá. Então, quem é o tempo? O tempo é o espaço sobre a velocidade, certo? Tempo é espaço dividido pela velocidade. Tá. Vou utilizar mais umas nomenclaturas, tá? Eu vou dizer assim, gente, que o tempo antigo é o espaço antigo que ele fazia sobre a velocidade antiga, porque ele antes fazia um percurso e agora ele está fazendo um itinerário novo. Então, galera, olha as informações que o problema me dá. Vamos lá. Após consultar o mapa, certo motorista decidiu um itinerário 17% mais longo. Então, o percurso é mais longo, o espaço novo é maior. Vai ter um aumento do percurso que ele fazia antes, certo? Tá, mas com isso, a velocidade média dele aumentará 30%. Por quê? Porque tem menos veículos, então ele consegue colocar uma velocidade maior nesse trajeto que ele está fazendo. Então, olha só, apesar de ser mais longo, a velocidade dele também aumentará. Então, olha só, gente, o tempo novo, que eu estou chamando de tempo novo que ele vai gastar, vai ser o espaço novo que ele está fazendo um novo itinerário sobre uma velocidade nova, porque agora ele está impondo uma nova velocidade para esse trajeto que ele está fazendo, certo? Então, olha só, quais as informações que eu tenho, gente? Então, vou dizer que esse tempo novo vai ser 1,17, o espaço antigo, não entendi. Olha só, galera, o itinerário novo não é 17% mais longo? Como é que eu faço 100% mais 17%? 117%. 117% pode ser escrito como 1,17. Então, galera, 1,17 é o fator de acréscimo ao espaço antigo. Então, ele agora está fazendo um percurso 17% maior. Então, é 100% mais 17%. Tá, e a velocidade? O que ele diz? Que por ter menos carros, menos engarrafamento, a velocidade dele aumentará em 30%. Então, isso aqui é que a velocidade dele aumentou em 30%. Então, é 30% maior também do que a velocidade antiga. Ele agora está mais veloz. Tá certo? Se eu dividir, galera, esses dois números, quanto é que eu obtenho? 1,17 divididos por 1,30. Quem faz rápido aí? Quem tem máquina? Quem fez? Quanto dá isso? Vamos embora. Rápido. 0,90. 0,90, galera. 0,90 é um fator de decréscimo do tempo antigo. O
tempo novo que ele faz nesse trajeto é 0,90 do tempo antigo. O que isso quer dizer, gente? Se meu tempo novo gasta 90% do tempo antigo. O que isso quer dizer? Que o tempo de viagem diminuiu. Diminuiu quanto, gente? 10%. Porque eu gastava 100%, agora eu estou gastando 90% do meu tempo, eu estou economizando 10%. Então, o tempo de viagem diminuiu em 10%, opção C. Me fiz entender? Vamos para o próximo? Galera, vamos para essa questão, número 3. Uma loja instrui seus vendedores para calcular o preço de uma mercadoria nas compras com cartões de crédito, dividindo o preço à vista por 0,80. Dessa forma, pode-se concluir que o valor da compra com cartão de crédito, em relação ao preço à vista, apresenta um desconto ou um aumento e de quanto? Olha só, galera, pode-se passar a falsa impressão que quando um lojista instrui o seu vendedor a dividir o preço que está ali à vista por 0,80, se você for comprar a crédito, que o valor vai ser menor, porque para muitos em matemática a ideia de dividir é uma ideia de diminuir. Só que quando a divisão é feita por um número entre 0 e 1, esse resultado aumenta. Por quê? Porque eu estou dividindo em partes, em pedaços. Então vou ter uma quantidade maior de partes. É a divisão por partes. Então tem um resultado maior. Olha só, para facilitar, eu vou dar dois nomes a duas coisas que estão sendo citadas aqui, tá? Eu vou chamar de preço a crédito de PC e preço à vista de PV para não ficar escrevendo toda hora essa expressão, tá? Então, olha só, o problema diz que se você comprar a crédito, você pega o valor à vista, o preço à vista e divide por 0,80. Está escrito, ó, nas compras com cartão de crédito, divide-se o preço à vista por 0,80. Então, eu escrevi isso aqui, galera. Escrevi isso aqui. Na compra com cartão de crédito, é o preço à vista dividido por 0,80. Certo? Só que 0,80 eu fiz aqui no meu cantinho. É 80 centésimos. 80 centésimos, se eu for simplificar, dá para dividir tanto aqui o de cima quanto de baixo por 20. Isso vai dar 4 sobre 5, 4 quintos. Então, dividir por 0,80, galera, nada mais é do que dividir por 4 quintos. Tá certo? Tá, então vou pegar o valor à vista e dividir por 4 quintos. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho uma divisão onde eu tenho uma fração. Eu repito a primeira, tá certo, galera? Ó, PV vezes o quê? Vezes o inverso da segunda. Ó, eu inverti o inverso da segunda. Então, é vezes 5 quartos. Então, quanto é 5 divididos por 4, galera? 5 divididos por 4, quanto dá isso? Dá mais de 1. Dá quanto? 5 quartos do preço à vista. 1,25. 1,25. Então, o preço a crédito é 1,25 do preço à vista. 1,25, galera, isso aqui é um fator de quê? É um fator de quê, galera? É um fator de acréscimo. Então, o preço a crédito vai ser 1,25 maior do que o preço à vista. 1,25 maior, o que significa? Quem é que mata aí? O que significa isso? Vamos embora? Pensando comigo. O preço a crédito é 25% maior do que o preço à vista. Tem um acréscimo de 25%. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Um aumento de 25%. Fechou? Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Essa questão agora ela diz o seguinte. Aumentando-se a medida da base de um retângulo em 10%, e a medida de sua altura em 20%, a área desse retângulo ela será aumentada em quantos por cento? Eu vou aumentar a base e vou aumentar a altura,
certo? Então, nada melhor do que a gente ter uma boa estratégia de resolução. Primeiro, eu vou fazer o meu retângulo antigo, tá? Eu vou chamar B de base e H de altura. Tudo bem, galera? Sem problemas? Então, esse é vai ter minha área antiga. A minha área antiga era essa, base vezes altura. Eu não sei qual era, mas era só multiplicar a base pela altura. Fechou? Tá. Qual é a informação que o problema te dá? Que a base ela vai ser aumentada em 10% e a altura vai ser aumentada em 20%. Então, olha só, galera. A minha base vai ser 100% que ela era, mais 10%. Eu vou pegar esse valor e multiplicar por 1,10. Esse é o fator multiplicativo de aumento. Então, se eu pegar a base antiga e multiplicar por 1,10, eu tenho o valor da nova base. Concordam? Quem é o fator multiplicativo de aumento da altura? 1,20. Esse é o fator multiplicativo de aumento. 100% é o que era, mais 20% de aumento. Então, se eu pegar a altura antiga e multiplicar por 1,20, eu vou ter a altura da nova figura. Então, a área nova vai ser a base. Quem é a base, galera? Quem é a base dessa figura nova? É 1,10 vezes B, que é o B da antiga. Quem é a altura nova? A altura nova é 1,20 H, tá certo? Tudo isso está multiplicando. Se tudo isso está multiplicando, galera, eu vou pedir uma licença e vou escrever 1,10 vezes 1,20 B vezes H. Só mudei a ordem, mas é tudo uma multiplicação. Tá, e aí, por que eu fiz isso, galera? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar 1,20 vezes 1,10, que vai dar 1,32. E vou deixar o B vezes H. Quem é B vezes H, galerinha? Quem é B vezes H? Quem é B vezes H? Olha aqui, ó. B vezes H. Quem é? É a área antiga. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A área antiga. A área antiga era B vezes H. Então, a área nova vai ser 1,32 da área antiga. 1,32, gente, é um fator de aumento ou um fator de decréscimo? Isso, eu escutei daqui. É um fator de aumento. Um fator de aumento de quantos por cento? Perfeito, 32% maior. Então, a área nova vai ser 32% maior que a área antiga. Então, a opção correta é a letra D. Bonita questão. Certo? Vamos para a próxima? Vamos lá, galera. Questão 5. A tabela abaixo contém dados divulgados pela Controladoria Geral da União, CGU, sobre o número de processos abertos contra servidores federais no ano de 2007. E aí tem vários processos, né? E o total de 1.776 processos. Com base nesses dados, é correto afirmar que a porcentagem de processos abertos devido ao uso do cargo público em benefício próprio em relação ao total é de aproximadamente igual a... Olha só, ele quer saber quanto corresponde em percentual o número de processos usados para benefício próprio, que são 779, sobre o total de processos, que são 1.776. Então, uma das maneiras de fazer, que eu venho fazendo bastante com vocês, é usando a regra de 3. 1.776 corresponde aos 100%, que é o total de processo. 779 corresponderá a quantos por cento? Não é isso? E aí eu vou ter 1.776x é igual a 779 vezes 100. Esse valor vai ser 779 sobre 1.776 vezes 100. Por que eu gosto de fazer assim, gente? Que eu já acho qual é o que, gente? O percentual aqui, ó. Na forma decimal, que se eu dividir 779 por 1.776, vai me dar 0,44 aproximadamente, vezes 100, corresponde aproximadamente quantos? 44%. E são 779 processos.
sobre um total de 1.776 processos, corresponde a 44% do total de processos, opção B. Vamos lá, galera. Questão 6, ele diz o seguinte: a escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo, realizada com jogadores profissionais dos 4 principais clubes do futebol do Rio de Janeiro. De acordo com esses dados, o percentual de jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente... Então, quantos por cento correspondem os jogadores que concluíram o ensino médio? Galera, olha só, essa questão ela é maldosa. Porque, olha só, vamos ler os dados da questão. O total de jogadores que foram entrevistados foram 112. O que nós temos? Que 14 deles têm fundamental incompleto. Eles não concluíram o 9º ano. 16 têm fundamental completo. A gente conclui que terminou o 9º ano. 14 têm ensino médio incompleto. 54 ensino médio completo. E superior são 14 jogadores. Então, olha só, galera, ele quer saber, de acordo com esses dados, qual é o percentual de jogadores que concluíram o ensino médio. Muita gente poderia olhar só para esse dado aqui, ó, e calcular esse valor sobre o total, que são 112 jogadores. Mas olha só, gente, quem está cursando o ensino superior, que são 14, eles também não concluíram o ensino médio? Então, olha a maldade aqui, galera. Olha a maldade. Esses concluíram o ensino médio, esses aqui também. Então, na verdade, ele quer saber o quê? Quanto 68 jogadores, quantos por cento eles correspondem do total de 112. Então, vamos lá? Então, essa era a maldade, porque aí, olha só, 112 equivale a 100%, galera. 68, que é a soma de 54 com 14, vai equivaler a quantos por cento? Aí a gente sabe, 112x igual a 68 vezes 100. Vocês sabem que eu gosto de fazer 68 por 112, porque isso aqui já vai me dar o quê? O percentual, não é isso? Isso vai me dar quanto? Isso vai me dar, vamos lá, 0,671, 6.071 décimos de milésimos, vezes 100 dá 60,71. 60,71 é aproximadamente 60%, opção D de dado. Agora, se vocês utilizassem só o 54, galera, a resposta ia dar 48% aproximadamente, que é a letra B. Então, ao fazer um problema, principalmente do Enem, você tem que ter um cuidado redobrado com a pergunta. Então, a pergunta é: quantos concluíram o ensino médio? Tem os que só concluíram o ensino médio, não ingressaram no nível superior, que são 54, e tem os que concluíram o ensino médio e ingressaram no ensino superior, que são 14. Então, quem concluiu o ensino médio são os 54 com os 14. Certo, galera? Antenado, fique esperto para não cair nessa, entendeu? Tá? Vamos para a próxima? Vamos. Questão 7, galera. A capa de uma revista de grande circulação trazia a seguinte informação relativa a uma reportagem daquela edição: o brasileiro diz que é feliz na cama, mas debaixo dos lençóis, 47% não sentem vontade de fazer sexo. O texto abaixo, no entanto, adaptado da mesma reportagem, mostra que o dado acima está errado. Ou seja, que esses 47% está errado. Vamos ler? Outro problema predominantemente feminino é a falta de desejo. 35% das mulheres não sentem nenhuma vontade de ter relações. Já entre os homens, apenas 12% se queixam da falta de desejo. Considerando que o número de homens
na população seja igual ao número de mulheres, a porcentagem aproximada de brasileiros que não sentem vontade de fazer sexo, de acordo com a reportagem, é... Então, olha só, não é os 47, porque ele está dizendo que esse dado está errado. Tá certo, galera? Então, o que eu preciso considerar? Quais as informações que eu tenho? Vamos lá, eu separei as duas. Primeiro, 35% das mulheres dizem que não têm vontade de ter relações. E os homens equivalem a 12%, certo? Ele está pedindo para considerar que metade da população brasileira seja homem e metade da população da população brasileira sejam mulheres. Então, eu vou fazer o quê? Para eu saber quantas mulheres não gostam de sexo, não sentem desejo, eu peguei 35% de 50% da população. Eu tenho que achar quanto é 35% da metade da população. Que ele diz que a metade são mulheres e a metade são homens. Como é que eu posso escrever isso? Em decimal, eu posso escrever 0,35 vezes 0,50. Porque 0,35 é a forma percentual decimal de escrever 35% e 0,50 é a representação decimal de 50%. Se eu multiplicar 0,35 por 0,50, galera, dá 0,175. Esse fator pode ser escrito na forma percentual, como só multiplicar por 100, 17,5% das mulheres não sentem desejo nas relações. Agora vamos fazer a mesma coisa, galera, com os homens. 12% de 50% da população, porque ele pediu para considerar 50% da população como homens. Como é que eu vou escrever 12% na sua representação decimal? 0,12. Como é que eu vou escrever 50% com a sua representação decimal? 0,50. E quanto dá 0,12 vezes 0,50? 0,06. E como é que eu escrevo 0,06, gente? Em número percentual. Só multiplicar por 100, 6% dos homens. Então, galera, 17,5% da metade da população, que são mulheres, se dizem não ter desejo nas relações. E 6% da outra metade, que ele pediu para considerar como os homens, não sentem desejo. Então, se são 17,5% e 6% aqui, o total vai dar quantos? Aproximadamente 23,5%. E qual a opção que tem 23,5% ali, galera? Aproximadamente, letra B, 24%. Certo? Vamos para o próximo? Bora! Fala, galera. O A8, mais uma de Enem. Os médicos recomendam para um adulto 800 mg de cálcio por dia. Informam que 1 litro de leite contém 1.880 mg de cálcio. Se um adulto tomar 200 ml de leite, o percentual da dose diária recomendada de cálcio que ele absorve é de quantos por cento? Vamos para as informações? Vamos lá? Qual a primeira informação? Que um adulto e os médicos recomendam 800 mg de cálcio. Não é isso? 1 litro de leite tem mais do que isso. Tem mais que o dobro disso. E um copo de 200 ml de leite corresponderá a quantos por cento da miligrama que ele deve tomar? Galera, vamos comigo aqui. Vamos comigo. 1 litro de leite, que eu posso escrever como 1000 ml, ele tem 1.880 miligramas de cálcio. 200 ml, gente, como é que eu posso escrever 200 ml é que fração de 1000? Ó, posso simplificar, eu vou ter 2 décimos. E 2 décimos, se eu dividir por 2, vai ser quanto, galera? 1 quinto. 200 ml é 1 quinto de 1000.
Concorda? Então, um copo de 200 ml, olha o que eu escrevi, vou até apagar, olha o que eu escrevi, galera. Um copo de 200 ml é 1/5 de 1 litro de leite. 1/5 de 1 litro de leite é 1/5 do total de miligramas. Então, é pegar 1880 e dividir por 5, que vai dar quanto? 376, tá certo? Então, um copo de 200 ml tem 376 miligramas. É essa a pergunta? Não. A pergunta é, se você tomar um copo de leite, você estará ingerindo que percentual do total de miligramas do que os médicos recomendam por dia? Os médicos recomendam 800. Então agora, galera, eu tenho que fazer essa comparação com essa daqui, ó. 376 corresponde a quantos por cento de 800? Minha regrinha de 3, 800 miligramas seria os 100%. 376 corresponde a quantos por cento? Produto dos meios e dos extremos, 800x igual a 376 vezes 100, tá certo? Do jeito que eu gosto de fazer, eu gosto de pegar 376 e dividir por 800. Por quê? Porque eu gosto dessa taxa, né? Porque depois que eu multiplico por 100 vai me dar o percentual. Então, essa divisão já me dá que isso aqui equivale a 0,47 vezes 100. Então, isso aqui é 0,47, ou seja, 47%. Opção D. Certo? Questão 9, galera, mais uma do Enem. A Copa do Mundo da África do Sul registrou a pior média de gols em uma primeira rodada dentre todos os mundiais já realizados. Foram marcados apenas 25 gols em 16 jogos. O gráfico mostra a evolução da média de gols na primeira rodada nos mundiais de 1990 até 2010. De acordo com o gráfico, para que a média de gols na primeira rodada da Copa do Mundo do Brasil em 2014 seja aproximadamente a mesma de 2002, a média registrada em 2010 deverá ter um aumento de aproximadamente quanto? Galera, vamos tentar entender. Aqui estão as médias de gols na primeira rodada de cada Copa do Mundo. Em 90 foi 2,3, certo? Em 2002, olha, foi 2,9. 2,9 em 2002. Em 2010, galera, foi 1,6. Em 2014, a Copa foi no Brasil. Ele queria saber quanto tinha que aumentar, em termos percentuais, essa média de gols para que a gente atinja os 2,9, que foi a média na Copa de 2002. Então, olha lá, a Copa de 2002 foi 2,9. A Copa de 2010 foi 1,6 gols de média na primeira rodada. Então, qual é a diferença que eu tenho? Eu tenho uma diferença de quanto, gente? De 1,6 para 2,9. Eu tenho uma diferença de 1,3 gols. Então, o que eu quero saber? Isso aqui tem que aumentar 1,3 para chegar a ser igual a 2,9. Então, quanto é esse aumento? Aumentar 1,3 em 1,6 para você conseguir ter os 2,9. Então, esse aumento em cima disso corresponde a quantos por cento? Então, vamos lá. 1,6 são os 100%, que foi os gols de 2010, a média de gols na primeira rodada. E 1,3, que eu quero saber o aumento, quero que aumente 1,3, vai ser quantos por cento? Então, eu peguei 1,6, x, 1,3 vezes 100, da maneira que eu gosto. Divide 1,3 por 1,6, e aí aqui deu 0,8125 vezes 100, isso vai dar 81,25%. Então, isso corresponde a 81,25% de 1,6. Então, aumentar 1,3 em 1,6 é um aumento de 81,25%. Só que ele quer saber, então, em média, ele não tem esse resultado. Em média, vai ter que aumentar aproximadamente quantos por cento, gente?
Opção D, aproximadamente 80% dentro das opções apresentadas, certo? Décima questão. Os dados percentuais apresentados no gráfico a seguir foram gerados a partir dos dados colhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de... Então, olha só, ele te dá o total de entrevistados e te dá o percentual de desempregados em algumas regiões do Brasil. Galera, tá muito pequenininho, tá? Mas eu vou deixar já indicado que aqui, ó, é 9,8% em Porto Alegre. Então, vou já destacar aqueles dados ali. Pesquisados, pesquisador não, por favor, galera, pesquisados, digitei errado, perdão. Pesquisados, 250 mil pessoas. Índice de desempregados, 9,8%. Então, quero saber quanto é 9,8% de 250 mil. Vou escrever isso na forma percentual, porque eu gosto. Por quê? Porque eu gosto de escrever isso aqui como taxa. Isso vai dar 0,098 milésimos vezes 250 mil, que vai dar um total de 24.500 desempregados em Porto Alegre em março de 2010, segundo essa pesquisa. Certo? Próximo. Vamos lá, galera. Questão 11. Para se obter 1,5 kg do dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar-se 1 tonelada de minério. Assim, o rendimento em percentual de massa do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio é de quantos por cento? Galera, uma questão simples e prática. Primeira coisa que eu tenho que saber: 1 tonelada de minério. 1 tonelada são 1.000 quilos de minério. Então, de 1.000 quilos de minério, você consegue extrair 1,5 kg de dióxido de urânio. Então, quero saber quantos por cento 1,5 kg equivale a 1.000. Não é isso? 1,5 kg de 1.000 são quantos por cento? Então, olha só, galera, se eu chegar nesse 1,5 kg, dividir ele por 10 e dividir ele por 10, eu estou trabalhando com valores equivalentes. E 1,5 kg, 1,5 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,15. Então, isso equivale a se perguntar quanto equivale 0,15, 15 centésimos de quilo de 100 quilos. Quantos por cento são 15 centésimos de quilos de 100? Então, eu transformei algo sobre 100. Eu já transformei algo por 100. 0,15 de 100 é 0,15%. Então, opção E é a resposta correta, certo? Próxima. Vamos lá, penúltima. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional, em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Legal. Os pacientes que não obtiveram cura, ou seja, 60%, concorda? Foram distribuídos em 2 grupos com a mesma quantidade de pessoas e submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo foram 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente aos tratamentos inovadores, o percentual de cura corresponde a quantos por cento? Vamos embora, galera, vamos junto. Então, olha só, se 40% foram curados, 60% não foram curados, certo? Esses 60% foram divididos em 2 grupos. Concordam que foram divididos em 2 grupos? 30% para um tratamento, 30% foram para outro tratamento. Sim? Então, olha só, eu vou calcular o quê? 35%, perdão, primeiro eu botei 45, não tem problema. 45% dos 30% obtiveram cura. E no outro tratamento, foram quantos? Foram 35%
da metade, né, dos não curados. Então, olha só, galera, 45% de 30, eu escrevi tudo em decimal. 45% de 0,30, que é 30% dos não curados, que estão num grupo. Isso dá um total de 0,135. Então, 13,5% desse grupo, dos 60, conseguiram obter cura. E no outro grupo, eu vou calcular 35% que obtiveram cura dessa outra metade dos 60, que são 30%. Em decimal, é 0,35 vezes 0,30, que dá um total de 0,105, 105 milésimos. Ou seja, 10,5% obtiveram cura. Então, galera, olha só, eu já tinha 40% de curados nos tratamentos tradicionais. Dos 60% não curados, eles se submeteram a 2 tratamentos, dividido igualmente. Quer dizer, desse tratamento aqui, 13,5% obtiveram a cura de um tratamento inovador. E desse aqui foram 10,5% que obtiveram cura. Então, tem mais um grupo de curados. Agora, a pergunta é o que? O total de curados ou o total de curados depois do tratamento inovador? Então, vamos ler a pergunta. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente aos tratamentos inovadores, quantos obtiveram cura? Aí a resposta vai ser 13,5 com 10,5, que me dá um total de 24%, opção B de bola. Certo? 13ª e última questão. Uma questão da OMERJ, Olimpíada de Matemática do Estado do Rio de Janeiro de 2015. Para enfrentar a grave crise econômica enfrentada no Nordeste, Bruno Boneco, dono da fábrica Doce Sabor, decidiu dar 2 descontos sucessivos no preço do seu produto. Ele fixou o primeiro desconto em 60% e o segundo em 50%. Em poucos meses, com a melhora das vendas e da situação do país, ele determinou que a rapadura voltasse ao valor que tinha antes dos 2 descontos. Qual deve ser a taxa percentual de aumento que deve ser aplicada de uma única vez para que o produto volte ao seu valor inicial? Então, primeiro, Bruno fez o quê? Deu 2 descontos. Um primeiro desconto de 60% e um segundo desconto de 50%. Certo? Então tá. Então ele tinha um preço, a rapadura tinha um preço, ela sofre 60% de desconto. Eu peguei 1 menos 0,6, eu vou multiplicar por novo preço da rapadura. Depois eu jogo 50% de desconto, que é 1 menos 0,5, que eu multiplico por 0,5, e eu tenho o valor final, que é o produto de 0,4 vezes 0,5, que vai me dar quanto, galera? 0,4 vezes 0,5, 0,2. Então, se eu der um desconto de 60% e depois der um desconto de 50%, o preço final vai ser 0,2 do preço inicial, ou seja, vai ser 20% do valor inicial. Então, galera, 20% a gente sabe que é 1/5. Eu já fiz isso aqui em outro problema. É 1/5, é a quinta parte. Então, olha só, olha para o meu desenho aqui, galera. Dividi em 5 partes, certo? E eu vou pegar aqui, ó, 1/5, 20%. Então, a rapadura, galera, ela ficou valendo 20% do valor que ela custava. Tá certo? Ele quer voltar ao valor normal. Quantos por cento vocês acham que ele tem que dar de aumento? Ele quer 100%. Alguns vão falar 5 vezes. Concordam, discordam. E aí, galera, aqui são 4/5, que aqui é 1/5. O aumento vai ser quanto? De 400%. Ué, não é 500? Não, galera. Olha só. Se uma coisa foi aumentada 5 vezes, não quer dizer que o aumento seja de 500%. O aumento vai ser de 400%. Por quê? Porque eu tenho que descontar o valor inicial.
aquele 1 menos aquele valor inicial. Então, olha só, galera, 5 menos 1 dá 4. Então, esse é o novo valor. Se eu jogar 100%, eu vou ter esses dois, mais 1. Mais 100%, mais 1. Mais 100%, mais 1. Mais 100%, mais 1. Isso aqui vai corresponder a 400% de aumento, porque 1 ele já é. Quando eu dobro, é 100%. Triplico, é 200%. Quadruplico, 300%. Quintuplico, 400% de aumento. Muita gente acha que é 500. Tem que ficar ligado, entendeu? Porque o valor eu já tenho. Ao dobrar, não é 200%, é 100% de aumento. E eu multipliquei por 2, certo? Para eu multiplicar por 5, são 400% de aumento. Fechou? Fechou a lista, galera? Então agora, olha só. Próximo slide, eu vou dizer os exercícios que eu quero que vocês façam, tá? Olha aí. Então, galera, para casa é esse aqui, ó. Para casa, do capítulo 3 ainda, páginas 42 até 45, tá? São os exercícios suplementares, do 1 até o 17, tá? Não deixa de fazer, não. Fazendo exercício é que a gente vai ficando cada vez mais forte. E é através das dúvidas que a gente aprende mais. Beijos no coração para todos.